Bom, hoje, além da nossa aula, nós estamos no Rosh Chodesh, agora no pôr do sol, já entrando na lua nova do mês de Câncer, o mês de Tammuz, e estamos também numa paraxá que é Korah, que é assim... Agora as próximas paraxot, elas todas vêm cheias de emoção, assim como esse livro que a gente está lendo, né? Ele traz todas as características. Nós vamos, quem sabe, viajar por todas as emoções que a gente pode sentir. Então, vamos aproveitar nosso tempo. Vamos começar. Primeiro, acendendo aqui o nosso incenso. Eu estou usando o incenso que chama Árvore da Vida. Que é muito perfumado. E aí eu vejo essas coisas, a minha cabeça já vai voando, né? Eu já começo a imaginar que, quem sabe, aqui vai ter um pouquinho de um aroma que talvez esteja presente dentro de cada uma das sefirot da Árvore da Vida. Se tudo que se apresenta aqui no nosso mundo físico já se apresentou primeiro no mundo metafísico, e nessa outra dimensão, os nossos sentidos todos se unem dentro de um único sentido, então eu acho que não pode ter coisa mais natural do que existir um aroma em cada uma dessas sefirot. A Mônica, que está aqui conosco, que trabalha com os óleos essenciais, né, que conhece tudo desse assunto, qualquer hora ela vai falar para nós se, quem sabe, não existe aí um aroma, alguma ligação de alguma delas com algum óleo essencial, uma coisa que eu adoraria conhecer. Olha, ela está falando total, então. Então, você vê a nossa lógica, graças a nós aqui, cabalistas, estudando cabala, a gente acaba, já um pensamento vai ligando o outro, né? Então, esse aroma, então, a gente vai fazer uma visualização dele tá também sendo sentido aí dentro da casa de vocês. Aí, em seguida, nós vamos, então, acender a nossa vela. A vela hoje tem um sentido muito especial, porque toda lua nova, a gente acende uma vela para abençoar o próximo mês. Então, é isso que nós vamos fazer também. Vamos abençoar o nosso encontro, santificar esse encontro, e mais do que isso, nós queremos, então, dar boas-vindas para essa nova energia. Aí, a Mônica está falando aqui no chat, que ela trabalha com os olhos porque é pura cabala, e realmente, né, tudo na nossa vida é pura cabala. Né? Isso ainda é o melhor de tudo, né? E aí, quando a gente escolhe uma atividade que ainda traz um sentido ainda maior, aí eu também, na minha atividade, tudo que eu... Então, assim, quando a gente chegou nesse ponto, eu acho que a gente está tendo a certeza de que a gente está caminhando num rumo muito positivo, graças a Deus. Então, eu estava falando para vocês, nós vamos, então, agora acender essa vela para dar boas-vindas para esse próximo mês, o mês de Tammuz, e para santificar esse nosso encontro. Que seja ele e todos os outros encontros carinhosos e calorosos, como as palavras da Verônica, que nunca economiza os carinhos também. Eu agradeço, muito obrigada. E também de todas as pessoas aqui que expressam seu carinho, seu amor. Não estou nem dizendo com relação à minha pessoa, mas é muito importante a gente expressar o nosso carinho, o nosso amor com aqueles que estão em volta de nós. Muitas vezes as pessoas que estão
dentro do nosso cotidiano, a gente já se acostumou tanto com elas, que chega uma hora que a gente já nem enxerga mais, né? E às vezes aparece uma pessoa diferente, uma coisa diferente, a gente valoriza, mas aquilo que faz parte do arroz com feijão, a gente acha, isso é normal. Mas a gente tem que expressar o nosso amor e carinho para essas pessoas também. Então, já que a gente está entrando nesse mês de tanta emoção, nesse mês em que os nossos sentimentos vão estar à flor da pele, eu desejo que a gente possa, ao estar verbalizando os nossos sentimentos, que as nossas palavras sejam muito mais palavras de amor, palavras de carinho, do que palavras de conflito. Eu acho que essa seria o início da primeira bênção que eu aqui estou canalizando e querendo passar para esse mês que está iniciando agora ao pôr do sol, o mês de Tammuz, e ao acender o incenso e essa vela, nós estamos colocando então a força do nosso querer, essa intenção de estar dentro de um caminho que de forma positiva, de uma forma doce, de uma forma amorosa, carinhosa, possa nos colocar com os passos aonde a gente deve pisar, sem que a gente encontre bloqueios, sem que a gente encontre muros, sendo que esses bloqueios e esses muros, muito provavelmente, os mais difíceis, estão dentro de nós mesmos. Então, que a gente possa, nesse início, já dar esse start de uma forma poderosa e amorosa. Então, eu convido vocês para, então, olhar para a chama dessa vela. Estamos aqui com uma vela na cor branca. O branco é a somatória das frequências de todas as cores. Então, é como se a gente tivesse o arco-íris aqui nessa vela sendo representado. E aí, depois que a gente visualizar a chama da vela, nós vamos fechar os olhos. Todos bem-vindos nesse momento. Esse momento da semana que para nós passa a ser, depois de tantos anos, tantas quartas-feiras, da mesma forma que a gente, quando está chegando próximo da hora do almoço ou próximo da hora do jantar, parece que a gente fica com aquela sensação, está chegando na hora que eu vou conseguir aliviar a minha fome. E eu confesso para vocês que eu tenho fome por esse momento. E eu sei que muitos aqui também têm essa ansiedade para chegar esse momento. Então, aqui nós estamos, então, que ele se apresente da melhor forma possível. Já fizemos, então, a nossa meditação, dando boas-vindas, não só para esse mês, mas para todos os grandes mestres, para todos os justos. A Cabala nos ensina que no dia de Rosh Chodesh, um grande portal é aberto. Então, aquela comunicação que a gente quer fazer entre os 3 níveis da nossa alma, Nefesh, Ruach e Neshama, o nosso sangue, que é a nossa parte física, material, o nosso Ruach, que é o nosso espírito, essa comunicação entre o nível mais inferior, por assim dizer, e o nível mais alto, que seria a nossa Neshama, nossa alma pura. Então, essa comunicação, ela hoje, já que nós temos a presença desses canais de luz, ainda mais depois do nosso convite, essa presença fica ainda mais intensa, a luz, ela faz mais pressão, e quando a gente manifesta, então, a nossa vontade, o nosso recipiente, então, se abre para receber de forma amorosa e com harmonia tudo aquilo que puder ser contido dentro dele e aquilo que por merecimento a gente possa então receber. Nosso querer
entender, conhecer, transformar, fazer esse nosso estudo da Torá, que é entender o que está por trás dessas palavras que estão escritas nesse livro que, nossa, resistiu por tantas épocas. Se a gente pensar no início, hoje, quando eu estava preparando a aula, eu estava justamente pensando isso. Se a gente pensar que hoje os livros são feitos em gráficas, tudo muito simples, todo mundo tem na sua casa uma impressora. Mas quando a gente pensa no passado, quando um livro era escrito pelos escribas e que era feito um a um, imagine quanto tempo para escrever um rolo de Torá e em pensar que todas elas eram iguais. E se esse fosse um livro que não era valorizado pelos tempos, ele jamais teria sobrevivido, ele jamais estaria sendo lido por nós e ele já teria sido esquecido, como tantos outros livros que já devem ter sido publicados e que não existem mais e que talvez a gente nunca nem vai saber, nem conhecer. Mas o que interessa é a gente valorizar esse ponto que nós estamos hoje, que é muito especial, esse momento planetário de entrada de lua nova. E nós estamos saindo de um mês, que era o mês de Sivan, um mês tão... eu não posso dizer que ele fosse residual a palavra que eu queria dizer. Quando a gente pensa na internet, a gente está falando de algo virtual. Então, esse mês de Gêmeos, de certa forma, um mês de muita comunicação, mas como a comunicação não é uma coisa que a gente pega, então a gente age muito, a gente tem muita força nesse mês por aquilo que a gente não pega. Então, talvez o residual, o virtual, é a força de coisas de frequências, de inteligências que nos influenciam, mas que, diferentemente do poder do fogo, do poder da água, do poder da terra, a gente não consegue pegar. Porque o ar, apesar da gente ter certeza da presença dele, a gente também não consegue pegar, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que sem ele a gente não sobrevive. Então, nós passamos por um mês assim fluido, e agora nós estamos entrando nesse mês de Tammuz, que é um mês de Câncer, e um mês que entra com uma carga, com uma força, com uma intensidade emocional tremenda. Tremenda. Porque, de certa forma, esse mês ele traz condensado um pouco a energia que nós tivemos nos meses anteriores, no mês de Touro, no mês de Gêmeos, quando a gente olha já para estas letras. Agora eu vou deixar a nossa vela aqui do nosso lado. Então, ó, vamos fazer aqui o reflexo. Olha, hoje está multicolorido esse reflexo, olha que lindo. Então, vamos deixar ela aqui do lado. E agora a gente vai colocar o nosso foco aqui nessas letras. Letra Het e a letra Taf. E aí, quando eu olho para essa letra Het, que criou o mês de Tammuz, eu estou vendo que ela tem aqui a letra Vav, e aqui eu estou vendo a letra Zain, que unidas formaram essa letra Het. Então, eu já estou entendendo que esse mês eu vou ter um condensado. O mês de Câncer é um condensado de tudo que já aconteceu aqui até agora. E aí eu vou lembrar que a palavra Het, que é o nome dessa letra, ela também traz para mim a ideia do pecado. Então, eu também já sinto um pouco de peso. Mais peso ainda
quando eu sei que essa letra Taf é a última letra do alfabeto, e essa letra Taf, por ser a última letra do alfabeto, é a letra que representa, dentro da linguagem da Cabala, da nossa criação do mundo físico, como se fosse a frequência e inteligência mais próxima do nosso mundo físico. Então, ela não tem a leveza das outras letras. Até existe eu vou dizer que é uma sabedoria, mas assim, é falado dentro dos sábios que quando uma pessoa está próxima da data de sua passagem, essa letra Taf, ela aparece na sua nuca, dizendo que ela vai deixar o mundo físico. Só curiosidade. Mas eu quero dizer para vocês, então, que nós vamos iniciar o nosso encontro já que é Rosh Chodesh na meditação. Eu falei nessas letras, vocês já vão visualizando, então, o formato delas, porque elas já estamos pedindo, como a gente já fez a meditação, a gente já está pedindo para que elas estejam trabalhando dentro de nós. Nós queremos. E aí, mais algo, assim, mais um detalhe que é de suma importância. Enquanto todos os meses nós temos cada um dos planetas tendo a sua energia dividida para 2 signos, no mês de Tammuz eu tenho a Lua, que é aquela que nos representa 100%, como sendo 100% o planeta que vai estar regendo, direcionando todo esse mês. Então, veja a carga emocional que a gente tem já, a intensidade. Um mês ligado à água, então nós vamos ter um mês com 3 vezes a energia da água, porque agora a gente também já saiu os 3 primeiros meses que estavam ligados ao iod do tetragrama, estariam ligados ao fogo de energia interna. Agora nós estamos entrando no rei, ligado a Biná. Biná é o paraíso, são as águas de Biná, e por isso nós temos a água como elemento, ele é água também, e como ele é coluna da direita, porque é o primeiro, nós temos 3 vezes água. Então esse é o resuminho para a gente entrar, então, na nossa ideia. Vamos lembrar hoje tudo que a gente fizer, de hoje até amanhã. Na realidade, a gente pode pensar que intensamente hoje, mas ainda depois de amanhã, temos que estar alerta, tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com nossas palavras. Nós estamos plantando sementes energéticas que vão estar conosco durante todo este mês. Queremos colher amor, não queremos colher a dor. Vamos então agora colocar o nosso foco na nossa Paraxá. Paraxá Korach. Essa é mais uma daquelas que eu adoro. Aliás, eu adoro todas. Vocês cansaram de me escutar falar toda semana isso, mas é que essa é uma das que, assim, eu amo todas, mas tem algumas que tem, assim, um pouquinho a mais. E essa tem um pouquinho a mais. Porque ela representa, de forma prática, nossa, nos representa tanto. Então, quanto mais a gente puder discorrer de forma prática sobre ela, mais nós vamos conseguir ter munição para transformar aquilo que a gente precisa trabalhar. Essa eu comecei a falar, ela tem o nome desse personagem. Korach era um líder, ele era uma pessoa muito respeitada. Vou falar primeiro a história literal. Ele era uma pessoa de muitas posses. Se diz que ele era um dos tesoureiros do faraó, lá no Egito, e que
quando eles saíram com Moisés, que ele tinha acesso a parte das riquezas que já haviam sido conquistadas através de Yosef, e que ninguém quis levar essas riquezas, mas Korah levou parte dessas riquezas com ele na saída do Egito. Então ele tinha realmente ali uma condição assim de poder, não só poder, ele era ótimo, ele tinha assim, ele verbalizava bem, ele falava muito bem, então por tudo ele seria assim aquela pessoa com status e podendo. E ele era um daqueles que carregavam a arca, né? Ele era um levita e carregava a arca, era primo de Moisés e de Arão. Então ele também fazia parte de uma família, por assim dizer, a família real. Então ele era o cara, realmente. Ele tinha tudo para ser o cara. Bom, esse era Korah. Mas a gente sabe, quem está escutando aqui a história pela primeira vez, eu já digo que a história não tem um final feliz. Para quem já conhece a história, sabe que o final não é feliz. E aí a gente se pergunta, a primeira pergunta, puxa vida, por que será que a Torá coloca, não existe nenhuma paraxá com o nome de Moisés, não existe nenhuma paraxá com o nome de Arão? Por que é que tem que ter paraxá com o nome de Jetro, que era idólatra? Por que é que agora tem que estar com o nome de Korah, que vai ter o fim que teve? Então, tudo isso são situações que vão colocando a gente já. Puxa vida, então realmente tem alguma coisa importante para eu prestar atenção. Por que é que ela está me dando esse aviso tão grande? É como se tivesse acendido ali um letreiro de neon. Ó, aqui tem assunto para eu pensar. Bom, na paraxá anterior, nas paraxotes anteriores, a gente vai pensar que nós tivemos o assunto, né? Os assuntos anteriores foram assuntos, a gente entrou já nesse quarto livro da Torá, em que a gente está falando sobre a nossa formação, né? Eu falei do mundo da formação, nós estamos no deserto, que é onde não tem nada, e onde não tem nada a gente consegue entrar em contato conosco, com esse eu interno, porque nós queremos sentir, e ao sentir, a gente consegue entender, compreender, aprender. Porque aonde realmente a gente aprende? Nós podemos ir para a escola, aprender que 2 mais 2 é igual a 4, que 4 vezes 4 é igual a 16. Podemos decorar tudo isso. Ok, vai me ajudar em várias coisas na minha vida. Mas, agora nós estamos falando sobre o aprender a viver, sobre um objetivo de alma, um objetivo grande de cada um de nós, de colaborar dentro de um projeto divino, de não estar aqui por acaso, de entender que a gente faz parte de um processo, dentro de um plano, cada um dando a sua parte, a sua colaboração. E esse estar sozinho, esse aprender, acaba se realizando dentro dessa outra dimensão, que não é a dimensão do 2 mais 2 igual a 4, com os nossos erros. É só quando a gente erra que a gente consegue acertar. É só quando a gente cai e se levanta que a gente consegue aprender. É só através da experiência e da vivência que a gente transforma, que a gente cresce. Então, durante essas últimas porções, o que é que nós estamos fazendo?
Nós estamos olhando todos os erros que o povo de Israel fez lá no deserto, sabendo que esse deserto acontece dentro da nossa existência, dentro da nossa vida, e ele representa esse encontro interno, individual, e só olhando e vendo e reconhecendo o erro que a gente consegue chegar nesse aprendizado que essas histórias estão trazendo para nós. De forma literal, resumidíssima, Korah vai desafiar Moisés e ele vai errar da mesma forma que os espiões erraram quando colocaram a liderança de Moisés à prova, a promessa do Criador à prova, porque disseram que aquela terra prometia engolia os seus habitantes. E o que é que vai acontecer com Korah? Com Korah, a família de Korah e de 250 seguidores de Korah. Todos eles vão ser exterminados, sendo que Korah vai ser engolido pela terra e os outros 250 vão ser queimados por um fogo que vai vir do céu e eles também vão morrer. Esse é o fim da história, mas nós vamos entrar no detalhe da história para que vocês possam entender, já sabendo do fim, porque nós estamos aqui porque a gente quer entender o que está por trás do fim. Então, para quem está escutando essa história pela primeira vez, pode até falar, puxa vida, mas isso está escrito na Bíblia? Sim. E já na semana passada a gente já tinha a indicação disso, quando os espiões falaram, aquela terra engole os seus moradores. E a terra engoliu. Então, aqueles que vinham da tribo de Ruben também se sentiam injustiçados, porque aonde pegou profundo a dor do desapontamento? Porque Korah pensou, eu mereço, ninguém merece mais do que eu. E quando não aconteceu exatamente do jeito que ele queria, não foi só um desapontamento. É uma descrença em absolutamente tudo. Ele era um sábio. Mas ele esqueceu tudo que ele sabia. Porque quando a gente cai na dor, a gente esquece tudo que a gente sabe. Inclusive, a gente cai espiritualmente, porque a gente começa a emanar uma frequência de raiva, de ódio, de vingança. O que ele queria? Quando ele disse que estava lutando por sua honra, ele queria mostrar para os outros que ele tinha razão. Ele queria mostrar para os outros que o justo era ele ser o líder. E aqueles que estavam junto com ele, que vinham então descendentes da tribo de Ruben, também. O justo era a gente ter um poder da primogenitura que a gente perdeu. A gente também foi injustiçado nesse sentido, porque a gente merecia algo e a gente não teve aquilo que a gente merecia. E aí nos coloca naquela posição que nós temos que realmente ficar alertas quando a gente acha que a gente merece, que tudo tem que ser exatamente do jeito que tem que ser, porque a gente quer. Será que a gente está enxergando tudo do jeito que tem que ser? E o mais incrível é que a gente está combinando a leitura dessa semana com a entrada desse mês de Câncer, que está diretamente ligado à mágoa, que está diretamente ligada a essa dor por um excesso de sensitividade,
que quando eu coloco esse excesso de sensitividade direcionado a mim mesmo, aonde é que eu vou parar? Numa escuridão tão profunda e material, que é como se eu tivesse sido enterrado, como essa terra que caiu em cima deles. Porque aí o que aconteceu no dia seguinte? Lembrando da Parashá Shemini, que foi aquela Parashá do início, uma das últimas Parashot que nós lemos, aquela Parashá Shemini, início do uso do tabernáculo, inauguração do tabernáculo, em que os filhos de Aron, Nadav e Avihu, correram com o incensário e foram queimados pela luz, pela força, pelo fogo que veio do céu. Como é que Korah... Isso aconteceu agora, gente. A gente está lendo, mas assim, eu estou dizendo que aconteceu agora para quem estava lá nesse dia que Moisés falou, vamos levar o incensário, aconteceu ali, entendeu? Ontem. Como é que eles aceitaram fazer exatamente a mesma coisa? Como é que eles não lembraram? Para mostrar de novo que quando a gente está cego por esse sentimento da mágoa, pela dor, a gente não enxerga as coisas que estão absolutamente na nossa frente. Não podia ser mais clara a mensagem. Por que é que eles esqueceram? Não podia esquecer. Não tinha como esquecer. Da mesma forma, as pessoas que têm ciúmes, para quem está de fora, a gente vê aquela pessoa que está transtornada, que começa a criar argumentações dentro da própria cabeça, coisas dentro da própria cabeça que não tem nem pé nem cabeça, mas que se tornam grandes verdades dentro daquela pessoa. É como se ela usasse a racionalidade dela para justificar a sua irracionalidade. Porque a gente tem comentado aqui inúmeras vezes que a gente se acha muito racional, muito dono de si, que a gente só faz aquilo que a lógica nos leva a decidir, o bom senso. Mas está mais do que provado e sabido que o resultado das nossas ações, ele tem origem dentro da nossa carga emocional. A gente usa o nosso racional somente para justificar aquilo que os nossos sentimentos fazem a ação acontecer, principalmente quando eu estou fora do equilíbrio, porque aí eu perdi o controle mesmo. E aí quando eu começo a respirar, porque eu estou voltando de novo no controle, aí eu uso de uma racionalidade irracional que justifica as besteiranças todas que eu fiz, como querendo me dizer, mas era injusto. Pô, é século XXI, tem que todo mundo votar. Mas eu não realizo que, na verdade, eu estou usando esse pretexto da democracia só para manipular as pessoas que estão em volta de mim, para que elas façam o meu interesse, que é um interesse baseado nos ciúmes, baseado no meu egoísmo, baseado na minha fome de poder. Como se a gente nunca tivesse visto essa história, né? Não podia ser mais século XXI ou todos os séculos que vieram por aí. Falar de política é pensar em Korah o tempo todo. O salvador da pátria. Porque Korah se apresenta como sendo o salvador da pátria. Chega para esse povo que talvez estava inseguro, recebendo então as orientações desse líder
que dá trabalho seguir essas orientações e obedecer, dá trabalho cumprir os preceitos, muito, precisa muita intenção. Mas vamos lembrar que eles estavam recebendo tudo de graça. Maná, água, proteção da nuvem, tudo. Eles só tinham que cumprir os preceitos. E estava difícil. Aí chega então um Korah da vida, o Salvador, e fala: olha, todos nós somos seres divinos, todos nós somos pessoas iguais, irmãos. Vamos fazer uma votação e vamos então, em nome da democracia, colocar aquele que é o mais apto na liderança. E todo mundo cai. 250 e tantos caíram. Porque eles queriam escutar isso. Eles não tiveram nem o trabalho de dizer, poxa, eles pensaram que o Korah tinha razão. Eles nem retrucaram. Ah, não, eu acho que Moisés, não. Lá foram eles de manhã. Eles todos esqueceram, né? Que havia um fogo, quem sabe, e engolir todo mundo. Mas essa esposa dele, as duas esposas, de certa forma, a esposa do Korah, que incitou ele a alimentar o veneno e jogou ele embaixo da terra, é aquela voz do choro interno, aqueles gritos. O mundo é injusto comigo, eu sou uma coitada, eu sou uma vítima. Que cada vez vai te jogar mais para baixo. A mulher do On é aquela outra voz que vai chegar para você e vai dizer: meu Deus, parece que está tudo errado. Bom, eu não vou me deixar levar por isso, dessa maneira, dessa forma. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Eu vou colocar o meu foco em outra coisa. Eu não vou me deixar levar nem pela dor, nem pelo ódio, para eu não querer fazer revanche. Porque se eu ficar pensando só na injustiça, que frequência que eu estou emanando? A frequência da revanche. Porque se eu estou colocando ali num parâmetro, é justo, é injusto, a minha cabeça está querendo o quê? Equiparar. E quando a minha cabeça quer equiparar, ela quer fazer o quê? Quer dizer que eu estou certo, que o outro está errado, e eu vou mostrar para o outro que o outro está errado. E aí, o que eu consigo com isso? De novo, eu caí no time da mulher do Korah. Então, apareceu essa situação muito complicada, muito difícil, não está dando conta? Gente, não se deixa levar. Para. Vai fazer outro assunto. Pensa nas coisas boas. Não é possível que na vida de uma pessoa só tem coisa ruim. Não é possível que na vida da pessoa não tem nada bom, uma coisa boa. A pessoa vai pensar naquela uma coisa boa. A história do copo cheio, copo vazio, pensa no que seja na gota cheia. Você já começa a conseguir virar o rumo do teu pensamento. Esses são grandes conselhos para a gente levar neste mês, durante todas as horas e todos os momentos. Porque quem está na dor só está olhando para o resultado. A gente não quer olhar para o resultado. A gente quer entrar na causa para conseguir transformar esta causa, para a gente não ser engolido pela doença, pela morte.
Esse é o nosso papel de ser divino. Mais um mês em que a gente tem que estar atento às nossas companhias, às pessoas que a gente tem afinidade. Esteja com pessoas que trazem coisas positivas para você. Não se alimente de negatividade. Não se alimente de sofrimento. Não se alimente de histórias ruins, notícias ruins, imagens ruins, filmes ruins, conversas ruins, palavras ruins. Vamos mudar. Vamos fazer decretos, já que a gente está na lua nova, vamos fazer bons decretos? Então, eu quero este mês estar ao lado de pessoas que eu tenho afinidade, amor, carinho, prazer, alegria. Eu quero falar boas palavras, conversar sobre bons assuntos, com boas companhias, bons filmes, só coisas boas. Eu quero me alimentar de boas mensagens, bons aprendizados, sabedoria divina, luz incondicional. Eu quero me alimentar de bons exemplos, só porque isso tudo alimenta o meu potencial de ser feliz. E quando eu sou feliz, eu consigo emanar uma frequência que atrai a luz por similaridade e vai afastar a escuridão da doença, da dor. E eu vou chegar muito mais próximo da minha missão. Se eu sentir pressão, eu posso também pensar naquele momento que eu tenho que colaborar com alguma pessoa que esteja precisando. Isso também é um imã para puxar essa luz que alimenta. Também é uma frequência positiva. Se você não sabe o que fazer, peça para a luz, para os mestres, para que abra os seus olhos, porque com certeza essa pessoa e essa oportunidade está exatamente na sua frente. Às vezes só precisa de um empurrãozinho. Peça para que esse empurrãozinho apareça, para a gente ter um mês assim equilibrado de conexão, de luz, para que essa letra RET, que eu falei para vocês no início, que ela simboliza o pecado, né? Essa letra RET, que é a letra desse mês, quando eu olho externamente, mas quando eu olho dentro, eu tenho aqui essa vela acesa. Essa vela que simboliza esta vela, que é a presença da luz, que é o que eu quero, que esteja presente todos os momentos neste próximo mês, alimentando esse mês de Tammuz até o próximo. Vamos fazer uma dieta emocional de amor com toda a nossa entrega e que assim seja. Amém. Rodestov para todos nós. E vamos caminhando juntos com muito amor e alegria. E que assim seja. Amém.
Obrigada pela presença de vocês.